Boa noite, comunidade acadêmica, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos nesta noite, onde estamos aqui para dar início à apresentação de trabalhos da 26ª Mostra Científica da Uniplac, que mais uma vez está acontecendo na modalidade inteiramente online. Neste momento, nós iremos apresentar o grupo de trabalho dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde. E o primeiro dos trabalhos que será apresentado na noite de hoje será o trabalho da Ana Paula Moraes Lima. E ela apresentará o trabalho intitulado Violência contra as Mulheres em Situação de Rua, uma revisão de escopo. Muito bem-vinda, Ana Paula, e fique à vontade para fazer a sua apresentação. Olá, sou Ana Paula, sou psicóloga de formação e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre a violência contra as mulheres em situação de rua. Seria uma revisão de escopo no nosso projeto de trabalho. Meu orientador é o professor Dalvan, ele é professor no mestrado de Ambiente e Saúde, qual eu estava fazendo e agora, nesse momento, a gente está só com os nossos trabalhos à parte. Então, começando um pouquinho a falar sobre as mulheres em situação de rua, é importante destacar que as trajetórias sociais delas são marcadas por vulnerabilidades. Entre essas vulnerabilidades, as experiências de violência, incluindo abuso físico, sexual, emocional, assédio e exploração sexual. O nosso objetivo com esse trabalho é analisar o que a gente já tem de produção científica no Brasil em relação à violência contra as mulheres em situação de rua. E aí, para fazer o desenvolvimento, nossa metodologia, a gente utilizou, então, de uma revisão de escopo, onde primeiro a gente criou uma chave de busca com os termos violence, gender-based violence, violence against women, housed persons, homeless woman e woman. Os nossos termos estão em inglês, mas a nossa busca vai ser na base de dados de artigos produzidos na literatura nacional no Brasil, Então, a nossa busca foi realizada nos idiomas português, inglês e espanhol e ocorreu do dia 18 ao dia 21 de julho desse ano. A gente utilizou 5 bases de dados, PubMed, Cielo, Scopus, PsyInfo e o Google Scholar. E aí, como resultados, até o momento a gente teve 397 artigos científicos. Só que desses 397, 60 eles estavam duplicados e 59 foram incluídos através dos critérios de inclusão da revisão de títulos. Como na revisão de escopo a gente tem alguns critérios para serem seguidos, esses 59 até o momento estão conosco, foram incluídos. Mas pode ficar menor esse número ainda. E aí, alguns resultados que a gente conseguiu constatar através da análise de títulos, que é a etapa onde nós estamos neste momento. Em relação às mulheres em situação de rua e às violências, foi possível observar, como eu disse, através da análise dos títulos, algumas correlações entre o uso de substância psicoativa, das drogas, maus tratos na infância, abuso infantil, violência por parceiro íntimo, relacionamentos abusivos, transtornos mentais, a relação com a autoestima, a violência familiar, a criminalização e o trabalho sexual. A gente espera conseguir, com esse nosso trabalho, mensurar, através da revisão de escopo, o que já existe de produção nacional, então, a nível de Brasil, em relação às mulheres em situação de rua. E a relação com as violências, ou seja, compreender quais são as lacunas de estudos que ainda estão pendentes e o que a gente pode fazer de contribuição para novas pesquisas neste âmbito. Obrigada a todos, essa foi a minha apresentação. Muito obrigada, Ana Paula, excelente apresentação e linda temática de pesquisa. Parabéns. Lembramos e orientamos que as perguntas, sugestões, elogios sejam realizadas todos aqui no chat do YouTube dessa transmissão, que assim que possível, o discente que fez a sua apresentação estará respondendo aos seus questionamentos e também às suas dúvidas. Muito bem. E para darmos continuidade, nós chamamos agora a nossa discente, Giovana Dalolivo da Luz, que apresentará o trabalho intitulado Relação entre doenças cardiovasculares e estilo de vida. Muito bem, seja bem-vinda, Giovana, e fique à vontade para fazer a sua apresentação.
Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Giovana Luz, eu sou enfermeira, mestranda do Programa de Ambiente e Saúde da nossa Universidade da Uniplac, e hoje, rapidamente, vim apresentar para vocês um pouco dessa produção científica dentro da minha linha de pesquisa, que são as doenças cardiovasculares e a relação do estilo de vida. O trabalho que eu venho apresentar para vocês hoje é uma revisão narrativa que foi produzida por mim e pela minha orientadora e a minha co-orientadora, a professora doutora Natália e a professora doutora Bruna Fernanda. Bem, como eu disse para vocês, trata-se de uma revisão narrativa, mas eu queria começar com uma frase de impacto para vocês entenderem essa correlação que a gente construiu. Existe uma frase de Maciel 2005 que fala o seguinte: dize-me o que comes e te direi qual Deus adoras, sobre qual latitude vives, de qual cultura nascestes e de qual grupo social te incluis. Ou seja, a relação do entorno com a formação do ser humano. Dá para a gente fazer um paralelo com a nossa saúde, a nossa questão fisiológica. Então, a seguinte frase é: após isso, dize-me, quantas vezes fazes atividade física na semana, quantas horas de sono dormes, quanto tempo dedicas à tua família e amigos e como maneja o teu estresse e evita tóxicos. Quem te diria isso? O seu coração e os seus vasos. É isso que a gente quis construir dentro dessa revisão narrativa. Como eu disse para vocês, o objetivo geral é identificar a relação existente entre as doenças cardiovasculares e o estilo de vida. Dentro da literatura, a gente utilizou como base periódicos CAPS e a nossa chave de busca foi doenças cardiovasculares e estilo de vida, combinada com doenças cardiovasculares e desfechos de saúde. Bem, as doenças cardiovasculares e o estilo de vida, quando a gente fala dessa relação, a gente define que as doenças cardiovasculares são doenças que afetam os vasos e o coração. Elas possuem impacto mundial, ainda ocupam o lugar máximo de óbito, de índices de mortalidade no mundo. Isso se reflete também na nossa região, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Como eu falei para vocês, doenças cardiovasculares são que afetam vasos e coração. Dentro da Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma classificação que classifica essas doenças como coronarianas, vasculares, arteriais periféricas, reumáticas, congênitas e as tromboses. Tudo isso nesse escopo está relacionado de alguma maneira ou doenças que ligam-se intrinsecamente aos vasos sanguíneos ou ligam-se diretamente ao órgão coração, seja pelas válvulas, seja pela irrigação, enfim. Como eu disse para vocês que era palpável esses índices de mortalidade, eu trouxe uma informação do DataSUS de 2023. Até o mês de agosto, aqui no município de Lages, a gente teve 1.774 internações registradas por origem cardiovascular. Dessas, 118 foram casos de óbito. Gosto de dizer que a métrica da saúde é diferente. 118, talvez em outras análises, seja pouco, perto do número total de 1.774. Porém, na saúde, 118 são muitos. São muitos indivíduos, são muitas vidas, são muitas famílias, são muitos sonhos. Então, sim, é um índice altíssimo da nossa região também. Como eu falei para vocês, a gente teve esse nicho doenças cardiovasculares. No desenvolvimento dessas doenças citadas, a gente tem sempre dois fatores. Fatores que a gente considera modificáveis e fatores que a gente considera não modificáveis. Na nossa lista dos não modificáveis, a gente tem o nosso sexo biológico, a nossa raça, a nossa etnia, enfim. Nos fatores modificáveis, eu tenho alocado o estilo de vida que eu professo. Então, a minha prática de atividade física, a alimentação que eu tenho, como eu lido com o uso de tóxicos, se eu manejo o estresse, se eu tenho um sono de qualidade ou se eu tenho relações saudáveis. Da onde veio essa classificação? A gente tem a medicina do estilo de vida que construiu esses 6 pilares como pilares da prática de estilo de vida saudável. Falando rapidamente da relação de cada um deles, o que a gente evidenciou nessa revisão narrativa foi, quando a gente fala de nutrição, a literatura ela evidencia que a alimentação ela tem um efeito modulatório. Então, ela possui um efeito biológico que pode ser tanto positivo quanto negativo. Evidencia-se que
A nutrição, quando aquém dos padrões preconizados de saúde, ela tem uma tendência a um nível baixo de HDL, então de lipoproteína de alta densidade, e um contrário de altos níveis de triglicerídeos e obesidade central, que levam a uma toxicidade corporal, enfim, o que a gente sabe sobre obesidade. A literatura aborda que o consumo de fibra, ele é cardioprotetor. Então, o consumo de fibra, ele se relaciona muito com a modulação do perfil glicêmico, e aí se destaca a dieta mediterrânea, que é rica em fibras, frutas e legumes, e possui uma redução no consumo de proteínas, principalmente de origem animal. A atividade física também é muito palpável. A gente tem uma diminuição na resposta beta-adrenérgica, a gente tem uma troca de massa corporal. Então, quanto mais a gente constrói massa magra, mais a gente diminui a infiltração adiposa. Também uma regulação glicose-insulina, redução de inflamação sistêmica e uma melhora da aptidão cardiorrespiratória, ou seja, essa relação coração-pulmão. Quando a gente fala de tabaco, também é palpável. De modo celular, a gente tem o recrutamento de células natural killers. Então, a gente tem células que vão modular uma inflamação, querendo defender o organismo dessa substância, e levando, consequentemente, a um estresse oxidativo. Vale a pena pontuar que agora a gente tem uma tendência de cigarros eletrônicos que falsamente passam a impressão de não dano, né? Mas tem sim estudos que já trazem danos ao endotélio, principalmente agregação plaquetária, que é sim um risco cardiovascular. Quando a gente fala de álcool, a gente tem também as citocinas pró-inflamatórias, e aí a gente entra nos 3 últimos pilares, que são os menos abordados dentro da literatura e que requerem mais estudo. Quando a gente fala de sono, os distúrbios do sono, eles têm se relacionado à resistência insulínica, ao comprometimento imunológico, a disfunções endoteliais e, principalmente, o impacto alimentar muito forte, porque os distúrbios do sono geralmente são associados ao aumento de calorias, de consumo de calorias durante o dia. Também a gente destaca a inflamação sistêmica e destaca-se, principalmente em pacientes já cardiopatas, a apneia obstrutiva do sono, que tem levado ao desenvolvimento de fibrilação atrial e o desenvolvimento de arritmias. Quando a gente fala de relacionamento e manejo do estresse, a gente tem dentro dos relacionamentos pouquíssima coisa ainda dentro da literatura, mas se destaca muito o papel da reabilitação cardíaca, não só nos efeitos fisiológicos, mas no papel social, e que isso tem feito muito bem aos nossos pacientes na melhora cardíaca. O manejo do estresse, a gente já tem a depressão engatilhada para ser um fator de risco cardiovascular, porque a gente tem a literatura já mostrando o impacto do estresse dentro da isquemia miocárdica. Bem, a gente conclui que existe uma relação intrínseca entre o estilo de vida e as doenças cardiovasculares. E isso nos leva a novos caminhos para o cuidado humano. Não nos traz resposta a esse trabalho, nos traz mais perguntas. Qual o papel do profissional de saúde frente a isso? Qual o rumo da ciência da saúde? E qual o papel do indivíduo na ciência da saúde? Falando do protagonismo dele e o nosso papel como cuidadores. Bem, eu agradeço principalmente às minhas professoras, agradeço nesse momento a FAPESC, que também é a minha fundação de fomento, e agradeço a todos vocês que assistiram a essa apresentação. Muito obrigada, tchau, tchau. Parabéns, Giovana, excelente apresentação. Agradeço a todos os acadêmicos, os discentes que estão assistindo essa transmissão e lembro que os questionamentos eles podem ser feitos aqui no chat do YouTube e assim que possível os acadêmicos estarão respondendo aos seus questionamentos. Além disso, se você está achando bacana esse formato de apresentação, deixe seu like, compartilhe o link desse live com seus amigos também. Muito bem, e para seguirmos com as apresentações desta noite, eu chamo agora a nossa discente Michele Cristina Erckmann, que estará apresentando o trabalho intitulado Fissura lábio-palatina versus ortodontia, uma revisão de literatura. Michele, agora é contigo. Olá, eu me chamo Michele Cristina Erckmann, e tenho como orientador o professor César Augusto Randebusch Spoleto. O meu trabalho é intitulado Fissura lábio-palatina versus ortodontia, uma revisão de literatura.
As fissuras lábio-palatinas são malformações congênitas faciais. Possuem implicações estéticas, funcionais e psicológicas, comuns em todos os grupos raciais, acometendo um maior número o sexo masculino. Ela compromete estruturas faciais em diversos níveis de complexibilidade. Por isso, seu tratamento é desafiador e deve ser realizado o mais precoce possível. O objetivo deste trabalho, então, foi esclarecer o papel da ortodontia no processo reabilitador, descrevendo as más oclusões mais comuns associadas a cada tipo de fissura e protocolos de tratamento empregados. Os fatores etiológicos apontados são os genéticos, sobretudo os relacionados ao próprio indivíduo, mutações e poliformismo, que interagem com os fatores ambientais, tais como a carência nutricional, o etilismo e o tabagismo. Há duas teorias que procuram explicar a ocorrência das fissuras lábio-palatinas. Uma dessas teorias considera a falta de fusão dos processos faciais, enquanto a outra sugere que a falta da penetração mesodérmica acarretaria no aparecimento dessa fenda. A prevalência mundial é de 1,53 casos a cada 1.000 nascidos vivos, e no Brasil varia de 0,19 a 1,54 mil nascidos vivos. Quanto maior a complexibilidade da fissura, maior a severidade dos casos, e apresentam ainda maiores dificuldades nas funções básicas, como respiração, amamentação, fonação e audição. As fissuras resultam de falhas na fusão anatômica nos processos faciais entre a 4ª e a 12ª semana de gestação. Pode ser classificadas quanto à localização anatômica, como fissuras labiais, fissuras palatinas, fissuras lábio-palatinas e fissuras raras de face. Quanto à extensão, ou grau de comprometimento das estruturas, essas fissuras podem ser completas ou incompletas, e de acordo com o lado acometido, unilaterais, bilaterais ou medianas. Então, a sua classificação subdivide as fissuras em pré-forame incisivo, o comprometimento das estruturas na região anterior ao forame, pós-forame incisivo, né, o comprometimento das estruturas na região posterior ao forame, e o transforame incisivo, que ele compromete as estruturas tanto anterior quanto posterior ao forame. Aqui tem mais uma figura ilustrando bem a classificação dessas fissuras, né? E os tratamentos vão desde cirurgias reparadoras até cirurgias de enxerto e a ortodontia. Essas cirurgias reparadoras têm o objetivo de restabelecer a estética facial e permitir o correto desenvolvimento das funções orais, a sucção, a deglutição, a mastigação, fonação e respiração. Contudo, nota-se alterações dimensionais dos arcos decorrentes dessas cirurgias, comprometendo o padrão de velocidade de crescimento nos sentidos transversais e antero-posterior, por isso a ajuda da ortodontia. Aqui nós temos, então, uma cirurgia realizada num bebezinho de queiloplastia, primeira cirurgia realizada na criança com a fissura. Nessa nós já temos a palatoplastia, né, antes do pré-operatório e após 2 meses e meio, o pós-operatório. Os tratamentos ortodônticos, então, eles têm um resultado estético e funcional satisfatório, complexo, porém muitas vezes sem necessidade de exodontias ou reabilitações protéticas e estéticas. O tratamento ortopédico maxilar precoce, né, no pré-operatório e pós-operatório, ele é denominado de ortopedia neonatal ou tratamento ortopédico pré-operatório. Tem a indicação ao nascimento, antes da cirurgia do lábio e após a cirurgia do lábio até a palatoplastia, e, se necessário, após a mesma. A amamentação de bebês com fissura de lábio isolada pode ser feita antes e após a cirurgia, mas há protocolos também que citam o uso de placas de acrílico que promovem o vedamento do palato, regulando a pressão da área oral, auxiliando com isso a amamentação na mama e na mamadeira. Embaixo nós temos uma figura desta placa. O tratamento ortopédico maxilar preventivo, então, é aplicado na dentição decídua, nos dentes de leite, prevenido a mordida errada. O tratamento ortopédico maxilar preventivo ou ortodôntico é aplicado durante a dentição mista, quando está havendo a troca de dentes nas crianças, utilizando aparelhos removíveis móveis ou fixos, como os expansores, impedidores linguais, entre outros. Aqui nós temos, então, a figura de 2 aparelhos que são expansores, o de Haas, na figura 1, e o Irax, na figura 2.
O tratamento ortodôntico corretivo, então, ele acontece na dentição permanente. É realizado em pacientes com a dentição completa e tem o objetivo de corrigir o posicionamento dos dentes para melhorar a saúde e a estética bucal. A ortodontia pré-enxerto ósseo é a fase, tem como finalidade, né, a expansão maxilar e o preparo morfológico do arco para a cirurgia de enxerto. A programação das ações desta fase preconiza melhor desenvolvimento no transoperatório e alinhamento dos incisivos permanentes, quando há necessidade. O preparo do arco superior inclui uma mecânica predominantemente transversal, com a expansão ortodôntica ou preferencialmente ortopédica. Neste caso, normalmente indica-se um expansor tipo quadrihélice, como esse da imagem. O enxerto ósseo alveolar secundário, ele corresponde à promoção de estabilização dos segmentos maxilares, unindo a maxila, proporcionando melhor resistência às forças mastigatórias e prevenindo complicações futuras. A ortodontia pós este enxerto tem início após 3 meses da cirurgia, através de exames radiográficos com o objetivo do posicionamento final dos dentes permanentes. O ortodontista tem como ação principal o acompanhamento da erupção dos caninos através do enxerto. Também podemos realizar a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é associada ao tratamento complementar para a obtenção de uma oclusão estável e restabelecimento dos padrões funcionais e faciais. Na fase adulta, a maioria das pessoas com fissuras apresentam deficiência do terço médio da face, apresentando um perfil mais côncavo, proveniente das cirurgias reparadoras feitas lá na infância. A má oclusão de classe 3 é um bom exemplo desta situação. Nesta pesquisa, então, nós obtivemos os resultados, dentre os tipos de tratamento abordados, os que mais se destacam na correção dessas alterações apresentadas por os pacientes portadores de fissuras, são os obturadores de palato, a queiloplastia, a palatoplastia, o enxerto ósseo, a faringoglossia, cirurgia ortognática, ortopedia, ortodontia e a rinoplastia. Enfatizou-se também o papel da ortodontia no processo reabilitador dos pacientes com fissuras, o qual é desafiador e gratificante. Destaca-se a importância dos tratamentos odontológicos, ortopédicos, realizados de forma precoce e contínua nas situações de fissuras, que, através dos resultados encontrados, quando realizado de forma efetiva, a prevenção do sofrimento de traumas e complicações nestes pacientes. Diante do exposto, através dos protocolos específicos de tratamento para os pacientes com fissuras, salientou-se em todos eles o tratamento multidisciplinar é fundamental, por buscar solucionar as necessidades estéticas, as funcionais do aparelho estomatognático, bem como integrar o paciente na sociedade e proporcionar saúde psicossocial e melhoria na qualidade de vida. Muito obrigada. Parabéns, Michele, uma linda temática que está sendo desenvolvida, que está sendo pesquisada, mais uma das pesquisas aqui do nosso programa em pós-graduação em ambiente de saúde. Parabéns pela sua explanação. E agora, então, para darmos sequência nesta noite de apresentações do PPGAS, eu chamo, então, a Luísa Medeiros Karsten, que vai estar apresentando o trabalho intitulado Melhora da fadiga autorrelatada de mulheres com câncer de mama, benefícios da reabilitação cardíaca. Seja bem-vinda, Luísa, e fique à vontade para fazer a sua explanação. Olá, meu nome é Luísa Medeiros Karsten, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da Universidade do Planalto Catarinense. E hoje eu irei apresentar meu estudo sobre a melhora da fadiga autorrelatada de mulheres com câncer de mama, benefício da reabilitação cardíaca. Minha orientadora é a professora e doutora Natália Veronese da Cunha. Introdução. O câncer, nos dias atuais, ele já está sendo considerado como uma doença crônica. E sua incidência vem aumentando no Brasil com o passar dos anos. Assim como os tratamentos, que estão evoluindo com o passar do tempo. Entretanto, esses tratamentos ainda são muito associados a efeitos colaterais. Um desses efeitos colaterais, que comumente são citados por pacientes oncológicos, é a fadiga. A fadiga ela tem várias definições,
mas geralmente ela está associada ao cansaço ou exaustão, seja física, emocional ou cognitiva. Esse sintoma, ele acaba diminuindo diretamente a qualidade de vida desses indivíduos. Isso não é nada bom. Então, uma ferramenta que tem sido proposta para controle desse sintoma é a prática de exercício físico. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da reabilitação cardíaca com prática de exercício físico na fadiga autorrelatada de pacientes com câncer de mama, em tratamento oncológico. Como foi a metodologia desse estudo? Esse estudo foi um estudo experimental e randomizado intencionalmente. Quem que participou desse estudo? 6 participantes com câncer de mama em tratamento oncológico em um hospital de grande porte aqui de Lages. Essas 6 participantes foram divididas em 2 grupos, um grupo controle e um grupo intervenção. O grupo controle recebeu uma cartilha com recomendações e orientações de exercício físico para pacientes oncológicos. Já o grupo intervenção participou de um programa de reabilitação cardíaca contendo exercício físico. Que tipo de exercício físico? Exercícios aeróbicos e resistidos de modo supervisionado, 3 vezes na semana por um período de 3 meses, totalizando aí 36 sessões de fisioterapia. Essas sessões foram realizadas na clínica escola da Uniplac, na seção 1, no setor de fisioterapia. Como que foi avaliada a fadiga dessas participantes? Através do autorrelato de exaustão por 2 perguntas. Essas 2 perguntas faziam parte do perfil de fragilidade de Fried. Quais eram elas? A primeira, com que frequência na última semana a senhora sentiu que tudo que fez exigia um grande esforço? E a segunda pergunta, com que frequência na última semana a senhora sentiu que não conseguia levar adiante as suas coisas? Então, essas 2 questões foram perguntadas às participantes na avaliação e passado 3 meses de intervenção na reavaliação. Resultados que nós encontramos. Então, na avaliação, todas as 6 participantes, grupo controle e grupo intervenção, apresentaram fadiga, nos autorrelataram esse sintoma. Com os 3 meses passados, na reavaliação, os resultados que nós encontramos foi que o grupo intervenção, todas as participantes não apresentaram mais o sintoma de fadiga. Diferentemente do grupo controle, no qual 2 participantes ainda persistiram com esse sintoma, e uma apenas relatou que não possuía mais. Qual que é a conclusão que nós chegamos com isso? Nós conseguimos chegar à conclusão de que isso só reforça o benefício que o exercício físico tem na melhora desse sintoma que afeta tanto a qualidade de vida dessas pacientes. Essas foram, então, as referências utilizadas nesta apresentação, e o meu muito obrigada. Muito bem, Luísa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela temática também. Lembro que as perguntas, os questionamentos, os elogios, eles podem ser feitos aqui no chat do YouTube. E assim que possível, o discente vai estar respondendo a sua dúvida. Além disso, deixe o seu comentário, que a gente vai ficar muito feliz em saber o que vocês estão achando dessa transmissão. Muito bem, vamos dando sequência aqui. Olá, meu nome é Alessandra Schmidt, eu sou mestranda do curso de pós-graduação, mestrado em Ambiente e Saúde. Minha orientadora é a professora doutora Marililiane Graupe e meu co-orientador é o professor Dalvan Antônio de Campos. O tema da minha pesquisa é educação sexual e o enfrentamento de violências contra adolescentes. A adolescência é uma fase de muitas mudanças orgânicas e subjetivas, com influência na descoberta e na forma de vivenciar a sexualidade. Muitos adolescentes não recebem informações adequadas de fontes formais,
como a escola, por exemplo, e acabam sendo expostos a uma diversidade de informações e influências advindas de outras fontes, como, por exemplo, os amigos, revistas, sites de internet e até mesmo de conteúdos não tão adequados para sua faixa etária. Dados disponibilizados pelo Disque 100 revelam altos números de denúncias e violações de direitos envolvendo violências sexuais contra crianças e adolescentes em 2023. Somente no primeiro semestre de 2023, na cidade de Lages, Santa Catarina, foram registradas 17 notificações de violência sexual contra adolescentes de 10 a 14 anos de idade, ou seja, esse número é muito maior devido à quantidade de casos subnotificados e também aumentando a faixa etária que compreende a adolescência, que vai de 12 até 18 anos de idade, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A educação sexual escolar visa promover saúde, bem-estar e uma formação integral. O objetivo dessa pesquisa é analisar a influência da educação sexual para a prevenção de violências sexuais contra adolescentes. De que forma programas de educação sexual dentro das escolas pode auxiliar no amadurecimento biopsicossocial desses jovens e adolescentes, para que eles possam se autoproteger e proteger também os seus colegas, amigos e familiares. A metodologia de pesquisa será através de uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisação. A pesquisação, ela é uma abordagem de pesquisa que visa combinar teoria e prática para promover a mudança social e a transformação em contexto específico. Ou seja, ela envolve a participação ativa dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa, permitindo que eles contribuam para a definição das questões da pesquisa. Então, os sujeitos de pesquisa, né, que nesse caso são os estudantes, eles estão diretamente envolvidos na forma como a pesquisa vai se desenrolar. A coleta e análise de dados, bem como a implementação de ações e intervenções com base nos resultados. O local da pesquisa será uma escola da Rede Municipal de Educação Básica, no município de Lages, cidade situada na Serra Catarinense, com aproximadamente 80 alunos dos anos finais do ensino fundamental, entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Os instrumentos de coleta de dados utilizados para essa pesquisa serão formulários online via Google Forms, grupos focais para a elaboração da pergunta, das problemáticas que são levantadas pelo grupo dentro da escola, relacionadas ao tema sobre sexualidade e violência sexual. E após essa coleta de dados, que vai ser levantada em grupo, será aplicadas oficinas de intervenção a respeito dos assuntos, então, trazidos pelo próprio grupo participante. Os resultados esperados, então, espera-se através da produção de conhecimento obtido, em conjunto com os participantes da pesquisa, desmistificar tabus e preconceitos acerca dos temas emergentes sobre sexualidade, trazidos pelo próprio grupo pesquisado, além de encontrar soluções para a problemática da violência sexual, elaborando um fluxograma de canais de denúncia e ações para esses casos específicos, tornando os participantes também agentes de mudança. Então, uma das ideias desse programa de educação sexual, que vai ser desenvolvido em parceria com os estudantes dentro da escola, é fazer com que, após levantada essa problemática, eles saibam o que fazer em casos de suspeita ou nos casos em que aconteça ou algum adolescente esteja vivenciando alguma situação de abuso. Para quem procurar ajuda, aonde denunciar e de que forma essa denúncia será encaminhada. É deixar todos os sujeitos de pesquisa aptos a fazer também esses encaminhamentos,
Se todo mundo souber o que fazer, todo mundo vai saber como evitar. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e também pela temática. Agradeço a participação de todos que estão aqui, participando desse momento das apresentações de trabalho do PPGAS na mostra científica. Além disso, orientamos, né, que todas as perguntas, os questionamentos, eles podem ser feitos aqui no chat. Bem, para darmos continuidade, então, nós chamamos agora a Cristina Rosa Rosar, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Tratamentos à base de óleos essenciais nanoencapsulados podem ser utilizados para o manejo da sarna em frutos de maçã? Será, Cristina? Agora é contigo. Fique à vontade para fazer a sua explanação. Boa noite, meu nome é Cristina, sou acadêmica do curso de pós-graduação em Ambiente e Saúde, e o tema do meu projeto de pesquisa é o manejo da sarna da macieira com o uso de alternativas sustentáveis na Serra Catarinense. A orientadora da pesquisa é a doutora Lenita, o co-orientador é o doutor Leonardo, que é um pesquisador da EPAGRE, juntamente com outros 2 colaboradores, que são a doutora Cleonice e o doutor Maico. Primeiramente, a maçã é um fruto muito consumido e estimado no mundo todo. Ela representa cerca de 10% da produção mundial. E ela também oferece diversos benefícios nutricionais, que seria a diminuição do acidente vascular cerebral e também a diminuição de doenças cardiovasculares. Infelizmente, na produção, ocorrem diversas doenças e pragas, como a sarna da macieira, que é causada por um fungo chamado Venturina equalis, que possui 2 fases do ciclo. A sarna é mais propícia a ocorrer em regiões que possuem um clima frio, como é o caso da região sul. Nas folhas é possível observar pequenas manchas de cor verde-oliva, que com o tempo vão se tornando cinzas. Já nos frutos ocorrem rachaduras, lesões, queda prematura e também deformações. Então, para controlar essa doença, se faz o uso do controle químico, que são os fungicidas. Porém, esses fungicidas são promotores de diversas doenças humanas, como a intoxicação aguda e também a intoxicação crônica. Eles também são responsáveis pela contaminação de diversos compartimentos ambientais, como a água, o ar e também o solo. Dessa forma, o controle biológico e a nanotecnologia são 2 alternativas sustentáveis a fim de não prejudicar tanto a saúde e também o meio ambiente. Então, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o manejo da sarna da maçã e alternativas sustentáveis para o controle dessa doença em um município da Serra Catarinense. Com relação à metodologia, ela será dividida em 2 partes. Primeiramente, com a aplicação de um questionário com os produtores de maçã do município de São Joaquim, onde será abordado diversas questões, como os dados sociodemográficos, a incidência e a severidade da sarna na produção, os tipos de fungicidas mais utilizados para controlar a doença, também se eles utilizam algum outro produto alternativo que não seja algum fungicida para o controle da doença, e alguns dados, como as perdas e os danos que eles já tiveram na produção devido a esse fungo. A segunda parte será dada na estação experimental da EPAGRE, em São Joaquim, onde será feito 4 tratamentos. O primeiro serão as nanocápsulas, onde serão encapsulados o óleo essencial de eucalipto e também o óleo essencial de casca de laranja. Também será feito o controle biológico com 3 tipos de bacilos, além do controle positivo, onde será aplicado o controle químico, que é um fungicida, e outro controle negativo, que não vai haver nenhuma aplicação de fungicida.
Então, com relação aos resultados esperados, espera-se que com o uso desses produtos biológicos, bem como a nanotecnologia, possam auxiliar no controle dessa doença, a fim de reduzir o impacto que o controle químico dá no ambiente, na saúde e na sociedade como um todo. Essas são as referências utilizadas na pesquisa, na apresentação. E obrigada. Muito bem, Cristina, parabéns pela temática. É um tema que está também em ascensão. Agradeço a disponibilidade, a participação de todos aqui e também informo, né, que todas as contribuições podem ser colocadas aqui no chat desse canal de transmissão. Olá, eu me chamo Michele Cristina Erckmann, sou aluna do programa de pós-graduação da Uniplac, o mestrado em Ambiente e Saúde. Tenho como orientadoras a doutora Annelise Viapiana Maziero e a doutora Cleonice Gonçalves da Rosa. Hoje eu trago para vocês a primeira parte da minha pesquisa de dissertação do mestrado, intitulada Saúde Bucal. Nela eu tive a colaboração também da mestranda Vanessa Guanabara. A boca, ela é composta por várias estruturas importantes, como a língua, a bochecha, os lábios, os dentes, e também por micro-organismos, que vivem em nossa boca em equilíbrio. Se há um desequilíbrio, vai através, então, do alto consumo de açúcar, hábitos de higiene incorretos ou a falta dele, vai haver, então, um desequilíbrio chamado de disbiose, causando, então, a cárie ou a doença periodontal. O nosso dente é composto por várias camadas, que são chamadas de esmalte, dentina e polpa. São estruturas importantes do nosso dente e devem ser mantidas. Os nossos dentes possuem uma anatomia única, né? E temos 4 tipos de dentes diferentes: os incisivos, os caninos, os premolares e molares, cada um com funções distintas, específicas. Alguns servem para cortar, outros para perfurar, outros para triturar e amassar os alimentos. Ao longo da vida, nós possuímos 2 dentições. Quando crianças, nós temos os dentes descidos, que podem chegar a 20 dentes, e na adulto, nós temos os dentes permanentes, que podem chegar até 32 dentes com os dentes cisos. A cárie dentária é uma das mais prevalentes doenças em todo o mundo, sendo a doença crônica mais comum na infância, por isso revela-se como um grande desafio para a saúde pública. A doença resulta de interações entre os açúcares da dieta, os micro-organismos e fatores do hospedeiro, como a falta de higiene, causando uma queda de pH no ambiente que pode desmineralizar o esmalte dentário, causando, então, desde as manchas brancas, né, que são as lesões cariosas nos dentes, até aquelas cavitações, que são os buraquinhos que a gente conhece. A cárie é considerada um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização dos tecidos duros do dente. Mas a cárie só ocorre se a gente tem todos esses fatores juntos, ocorrendo ao mesmo tempo na boca. Os micro-organismos, que são as bactérias, o hospedeiro, que é o dente, o substrato, que são os açúcares da dieta, e o fator tempo. Todos eles juntos, então, vão provocar a doença cárie. E essa doença, ela causa experiências negativas e um forte impacto na saúde geral e na qualidade de vida das crianças, trazendo como consequências a dor crônica, a diminuição e dificuldade da capacidade de mastigação, o desenvolvimento de infecções, né, abscessos, edemas, a má nutrição, a alteração na fala, atrasos no desenvolvimento e diminuição da resposta imune. E para evitar a doença cárie, nós dependemos, então, de uma higienização correta dos nossos dentes. E isso, as crianças dependem dos seus pais ou responsáveis para realizar, pois elas não possuem coordenação motora para isso. E nós devemos usar o fio dental corretamente, realizar a escovação, ter uma escovação efetiva com o creme dental fluoretado e fazer consultas regulares ao dentista. E a criança vai adquirindo o hábito com o passar do tempo, através do adulto, ir praticando isso com ela dia a dia. Na minha pesquisa da dissertação do mestrado, a primeira parte, então, foi uma realização de uma palestra
e questionário num projeto que ocorre dentro da Uniplac, com os pais e responsáveis, né, das crianças que atuam nesse projeto, que participam, né, deste projeto. O objetivo geral é avaliar o nível de conhecimento dos pais ou responsáveis sobre saúde bucal das crianças e a percepção deles quanto a um tratamento menos invasivo, quanto ao que é realizado hoje em dia nos consultórios. É a utilização da curcumina nanoencapsulada associada à terapia fotodinâmica para o tratamento de dentes tecidos com lesões cariosas. Os objetivos específicos dessa parte da pesquisa é aplicar o questionário antes e após a palestra e realizar essa palestra educativa, explicando como fazer, como realizar e o quão importante é a promoção e prevenção em saúde bucal. E também explicar sobre esse tratamento minimamente invasivo de lesões cariosas. Então, foi realizada uma palestra expositiva e dialogada sobre a saúde bucal, com a aplicação antes e após do questionário, foi igual nas duas partes, e o uso da curcumina nanofotossensibilizada. Será avaliado, então, o conhecimento desses participantes sobre saúde bucal, assim como a percepção dos participantes sobre um tratamento minimamente invasivo das lesões cariosas. Espera-se, né, dos resultados que a palestra em saúde bucal desperte o interesse e motive os participantes em cuidar da sua saúde bucal, assim como cuidar da saúde bucal de seus filhos ou das crianças pelas quais elas são responsáveis. E também pretende-se confirmar a importância de realizar estas palestras de promoção e prevenção em saúde bucal, para evitar a doença cárie. E também explicar, né, e ter a positividade desses pacientes em aceitar esse tratamento menos invasivo. Essa pesquisa ainda está em andamento, por isso que os resultados ainda são esperados. Muito obrigada. Parabéns pela temática. Boa noite, eu me chamo Albanir, faço parte do programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde da Uniplac. Sou orientado pela professora Cleonice Gonçalves da Rosa, e o título do meu resumo é Cobertura comestível para aplicação em frutas, uma revisão da literatura. A introdução. Coberturas comestíveis são finas camadas aplicadas diretamente na superfície das frutas. Essas coberturas geralmente são fabricadas ou produzidas a partir de polímeros dissolvidos em água, e eles formam géis, e essas frutas, em geral, elas são mergulhadas nessas coberturas comestíveis ou nessa solução após o preparo. Elas também podem ser feitas através de spray, pode ser aplicado diretamente na superfície das frutas. O objetivo dessa revisão foi conhecer quais os tipos de coberturas utilizadas e quais são mais seguras e eficientes em manter as características das frutas. A metodologia utilizada para fazer essa revisão. A busca, então, foi realizada na base de dados Science Direct, no mês de julho de 2023. As palavras-chave utilizadas, ou os termos na procura, foi edible coats e fruit prevention. Os critérios de inclusão foram os primeiros 50 artigos que apareceram na pesquisas que foram publicados entre 2019 e 2023 e que traziam no título assuntos falando sobre tipos de cobertura e a utilização ou a aplicação em frutas. Os tipos de coberturas mais utilizadas, né? Os principais polímeros utilizados para preparar essas coberturas é a celulose, a metilcelulose e o alginato. Uma variedade de materiais seguros para consumo humano, incluindo polissacarídeos, ceras, que elas são constituídas de lipídios, e algumas proteínas.
Os resultados. Essas coberturas comestíveis, então, uma vez que elas envolvem essa fruta, elas reduzem significativamente a perda de peso desses frutos. Após a revisão, encontra-se em alguns artigos 6,93% uma perda de peso, né, para morangos com a cobertura e 8,11% para morangos do grupo controle, ou seja, aqueles morangos que não receberam a cobertura comestível. Então, isso mostra que os morangos que foram cobertos tiveram uma perda menor de peso quando comparado àqueles morangos que não foram cobertos por esse revestimento. O prolongamento do tempo de prateleira também. Os morangos com cobertura comestível duram em torno de 7 a 10 dias, enquanto os morangos sem a cobertura duram apenas de 3 a 5 dias. Então, ele tem uma significância muito positiva para evitar o apodrecimento ou a perda da qualidade desse morango, o aspecto também ele reduz. A redução da decomposição. Morangos com coberturas apresentam uma notável redução de 25% no processo de decomposição devido à diminuição da taxa respiratória das frutas. Então, uma vez que essa cobertura envolve a fruta por completo, ela impede a respiração dessa fruta, impedindo assim os processos oxidativos e o amadurecimento precoce dessa fruta. Então, ela mantém alguns aspectos na questão do amadurecimento. A conclusão. As coberturas comestíveis mostram-se promissoras na melhora da qualidade da fruta e no tempo do armazenamento. Então, essas frutas melhoram, reduzem a taxa respiratória, elas diminuem a perda de peso e elas também reduzem o amadurecimento dessas frutas. Por ser uma cobertura comestível e envolver toda a superfície, ela impede essa evolução do amadurecimento ou até o apodrecimento. Impede também o contato direto de bactérias do ambiente, e isso é muito positivo, porque impede, mais uma vez, o apodrecimento. Parabéns pela apresentação e também pela temática da sua pesquisa. Agradeço a todos os que estão aqui presentes, participando dessa apresentação de trabalhos do mestrado em Ambiente e Saúde da Uniplac. E para a gente dar sequência e para finalizar as apresentações desta noite, aqui dos trabalhos do PPGAS. Olá, pessoal. Eu me chamo Adriana, sou mestranda no curso de pós-graduação em Ambiente e Saúde da Uniplac. Estarei trazendo uma apresentação sobre a minha pesquisa, o impacto das emoções no rendimento de atletas da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Trabalho esse realizado junto ao meu orientador, professor mestre Paulo Falck. Bom, os estados de humor são apontados como um fator decisivo no rendimento esportivo, explicando parte do desempenho dos atletas. As alterações emocionais e o estresse, advindos de situações de cobrança e carga de treinamento, são indicadores de exigências desproporcionais às quais muitos atletas são expostos. Para eles, desde cedo, é necessário saber lidar com as expectativas depositadas em si, principalmente por parte da família. Relação esta que moldará suas experiências e ações frente às demandas impostas pelo treinamento e processo competitivo. O desenvolvimento do atleta em sua modalidade esportiva deve estar em equilíbrio com o desenvolvimento de suas capacidades para executá-lo, sejam elas motoras, sociais, cognitivas ou emocionais. O atleta só estará apto a competir quando suas características individuais estiverem no mesmo nível da demanda. E, nesse sentido, o acompanhamento dos estados de humor é parte importante da atuação do psicólogo esportivo em prol da saúde e desempenho do atleta. A utilização desse indicador pode prevenir a síndrome de excesso de treinamento, podendo também auxiliar como ferramenta na regulação das exigências, das cargas de treinamento e processos emocionais.
Contudo, esse estudo verificou a relação entre a variação de humor e o rendimento das atletas da Seleção Brasileira de Futsal Feminino durante o Grand Prix 2019, que aconteceu em Xanxerê, Santa Catarina. Essa pesquisa caracterizou-se por ter uma abordagem quantitativa do tipo descritiva e comparativa. A competição contou com as participações de Brasil, Chile, Paraguai e Argentina. A amostra constituiu-se por 14 atletas convocados para a seleção brasileira. Na foto, de pé, da esquerda para a direita, a goleira Flavi, a ala Claudinha, as pivôs Sorreis e Caroline e a goleira Regiane. Agachadas da esquerda para a direita, a ala Gabi, as fixas Luana e Nishi, as alas Simone e Amandinha, a fixa e capitã Diana, seguida pela fixa Rossato, a pivô Ana e a fixa Grace. O instrumento utilizado para mensurar o estado de humor das atletas foi o protocolo de Bruns, escala de humor de Brunel. A aplicação do questionário ocorreu pré e pós-jogo, contendo 24 indicadores simples de humor, que compõem as 6 subescalas: raiva, confusão, depressão, fadiga, tensão e vigor. O questionário foi elaborado no Google Forms e o link enviado para a supervisora da equipe, Nayara Gresta, que incluía na programação da equipe o link do questionário a ser respondido pré e pós-jogo via WhatsApp. A análise foi feita ao final da competição e através dos resultados obtidos pelos questionários respondidos e o scout de cada jogo, contendo as seguintes estatísticas: assistência, passe errado, desarmes, finalizações, defesas difíceis, gols feitos e sofridos, faltas cometidas, além dos cartões amarelo e vermelho. Os resultados evidenciaram que a variável tensão teve alterações significantes, visíveis no aumento de defesas difíceis pelas goleiras durante toda a competição e elevado número de faltas e cartões amarelos no segundo jogo. O fator vigor das atletas foi responsável pelo aumento do número de assistências, maior número de finalizações e a quantidade de gols feitos durante toda a competição. Apesar das atletas estarem agitadas e inquietas, mantiveram um alto nível de rendimento e alcançaram o título da competição. Contudo, conclui-se que a psicologia esportiva tem papel fundamental, pois através do acompanhamento psicológico, a atleta pode aprender a lidar com a pressão, a desenvolver estratégias de enfrentamento para situações adversas, pois o objetivo do psicólogo do esporte é entender como os fatores psicológicos influenciam o desempenho físico e compreender como que a participação nessas atividades afeta o desenvolvimento emocional, a saúde e o bem-estar de uma pessoa nesse contexto, para assim poder intervir de forma positiva. Essa foi uma pequena apresentação da nossa pesquisa e esperamos que tenham gostado. Obrigada. Com isso, nós finalizamos as apresentações desta noite. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os discentes do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, aos docentes e a toda a comunidade acadêmica que está aqui assistindo às transmissões da 26ª Mostra Científica da Uniplac. Então, aproveito também para parabenizar a todos os apresentadores desta noite, do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, e também para parabenizar toda a equipe organizadora da 26ª Mostra Científica da Uniplac, que está, mais uma vez, se destacando e sendo um grande sucesso. Lembro que esta live vai ficar disponível no canal do YouTube da Uniplac. E aí, se você tiver interesse, você pode assistir quantas vezes você quiser. Assim, agradeço a participação, a audiência e encerro por aqui as atividades desta noite. Um grande abraço.